Olha que linda a glicose, dia 25 de janeiro de 2023. Uhul! Tá vendo, amizade linda? Olha como é importante cuidar da alimentação, né? Pra pessoa que tem diabetes, ó. No início eu estava com 300 de glicose. Aí comecei a controlar os carboidratos, ó. Quanto menos carboidrato, mais saúde a gente tem, ó. Tá vendo? Agora tá abaixo de 100. Nossa, maravilhoso. Amei. Vou continuar. Olha só a garotinha saindo pra almoçar no shopping. Olha só o look da gata. Ah, adorei a sainha, tá parecendo uma menina. É pra esteira volante não engolir minha saia. Olha só que chique que ela tá. Arrasou. Aí hoje é aniversário de São Paulo. 469 anos, hein? É mesmo. Poxa. Parabéns, São Paulo! Parabéns, Lindo! aquariano. Aquariano, né? Ai, Por isso que é a cidade que não dorme, né? Não dorme, né? Tecnológica. É, então. Gosta de tudo. Tá sempre com o pé lá pra frente, né? É, a cidade do futuro. A gente vai vendo como o tempo passa, né? Você vê, é muito rápido. Por isso que a gente tem que pegar e fazer mesmo tudo que tem vontade. Porque o tempo voa. E ele não volta, né? Não, passou. Ontem já não volta mais, acabou. Acabou. A única coisa que a gente tem é o presente. É hoje. É o hoje. A vida é hoje. É, o agora. É. Ah, agora não vai enroscar. Olha! Olha só a sainha da menina. Ui, quase que eu que caio, isso sim. Tornar isso público de alguma forma. E aí, Gente, eu adoro esse doutor José Carlos Souto. Ele ensina muita coisa sobre low carb. Que fez campanha. Recomendo aí pra vocês. E fizeram mesmo, fizeram pesado. Isso quer dizer que você não sai fora do regulamento. Você é low carb total. Eu sou low carb em 95% do tempo. A bem, na verdade, fazia muito tempo que eu não saía. Hoje no almoço eu comi uma coisa um pouquinho diferente. É só porque está em São Paulo. E na realidade, eu acho que qualquer coisa em termos de estilo de vida tem que ser assim. Não é uma religião, não é um dogma, mas sim, se a gente quer ter benefícios, e vamos pensar um pouco fora de dieta para dar exemplo. Digamos que seja atividade física. Né? A pessoa que faz atividade física para melhorar o condicionamento cardiovascular ou a composição corporal vai obter benefício se fizer isso na maior parte do tempo, mas a pessoa pode tirar uma folga de vez em quando. Agora vamos à dieta, por exemplo. O que você acha que você chegou à conclusão que só a proteína a proteína é
o alimento master, né? Acho que até etimologicamente, proteína quer dizer isso. Vamos dizer assim, proteína todos nós precisamos. Ela é essencial para o ser humano. Existem coisas que não são essenciais. Então, por exemplo, carboidratos, açúcar, farinha, amido é algo que nós podemos viver sem. Ninguém morre por deficiência de carboidrato, mas nós morremos por deficiência de proteína. Proteína tem que haver, não importa que dieta você siga. Uma dieta mediterrânea, uma dieta low carb, uma dieta vegetariana tem que ter proteína, alguma fonte tem que ter. Tá? O que caracteriza low carb, como o nome diz, low carb em inglês é baixo carboidrato, é a redução da quantidade de carboidratos na dieta. Na verdade, eu acho que antigamente não existia essa dieta low carb porque todo mundo era low carb. Né? A gente passou com a industrialização, com as indústrias alimentícias, a gente passou a comer muito mais carboidrato do que a gente comia antes. Né? A ideia, existe uma ideia do ponto de vista evolutivo que o ser humano começou como caçador-coletor, então ele podia comer o que ele podia caçar, o que ele podia pescar e o que ele encontrava na natureza. E na natureza não tínhamos plantação, não tínhamos agricultura, não tínhamos pomar, né? Então, essa abundância de carboidratos, de farinha e mesmo das frutas doces é uma coisa moderna, porque as frutas silvestres, elas não são frutas grandes, carnudas e doces como as frutas cultivadas, né? De modo que o ser humano evoluiu por milhares de anos uma quantidade de carboidrato que não era zero, mas era bem menor do que a que nós temos hoje. E a gente hoje está vendo as consequências do excesso, especialmente do carboidrato refinado. Na verdade, a low carb, a dificuldade dela, pelo menos do meu ponto de vista, que todo mundo tem uma desculpa, né? E claro que também tem. Então, principalmente por isso eu tenho. E, na verdade, a gente não quer abrir mão do carboidrato, né? Mas, se você olhar a alimentação de uma pessoa comum, é muito carboidrato, né? É muito. A gente pegou pesado, né? São Paulo é a terra da pizza, Isso, por exemplo. Houve um aumento do consumo de carboidratos nos últimos anos. Nos últimos anos, a gente diz da primeira metade do século XX para cá, em que se partiu de mais ou menos 40% de carboidratos na dieta para 60%. E essa mudança parece ter sido significativa porque ela coincidiu com a epidemia de obesidade e de diabetes. Mas a grande dificuldade da dieta, que eu estava falando, acabei não falando, é que tem que tirar as frutas. Então, Leda, assim, Eu acho muito difícil. low carb é um espectro que vai desde da dieta cetogênica. Assim, Eu acho muito difícil. Low carb é um espectro que vai desde da dieta cetogênica, sua versão mais restritiva, tá? Até uma low carb moderada. O que é uma Então low vamos carb? especificar. A cetogênica. Cetogênica é uma dieta bastante restrita em carboidratos. O que significa cetogênico? É o que gera corpos cetônicos. O que são corpos cetônicos? São pequenas moléculas que o fígado fabrica a partir da gordura. Então, tanto das gorduras que a gente ingere, como da gordura do próprio corpo no processo de emagrecimento. Então, essa gordura vai para o fígado, gera essas moléculas pequenas, que são os corpos cetônicos, que são usados por vários órgãos do corpo, inclusive pelo cérebro, como um combustível alternativo na ausência relativa de glicose. Então, essa é a dieta cetogênica. Normalmente, ela vai consistir de vegetais de baixo amido, então saladas e legumes, todos os tipos de carne, peixe, frutos do mar, carne vermelha, ovos, laticínios. O que ela não tem? Ela não tem frutas doces. Né? Então ela não vai ter banana, manga, esse tipo de coisa, mas ela pode ter moranguinho, mirtilo, framboesa, amora, coco, abacate, frutas de pouco açúcar. Tá? Então essa é a dieta cetogênica. No outro extremo da low carb, nós temos a low carb moderada, que é aquela que retira só os carboidratos piores, os carboidratos processados. Então retira farinha e açúcar, fundamentalmente, mas é liberal no que diz respeito a frutas de todos os tipos e raízes, como batata doce, etc. Até a batata inglesa. Então, vai depender da necessidade dos objetivos de cada um. Então, vou lhe dar...
90% dele, eu acho que é emagrecimento. Então, emagrecimento é importante, mas talvez as pessoas que mais precisam são os diabéticos e os portadores de uma entidade chamada síndrome metabólica, que a gente vai explicar daqui a pouco o que é. Então, para aquela pessoa que vai emagrecer, low carb é uma opção, mas ela pode sempre fazer uma dieta restritiva em calorias, por exemplo. A pessoa pode... É claro, eu tenho o meu viés, eu acho que o low carb é mais interessante porque a gente pode ter esse emagrecimento sem fome. Pode ter desejo de carboidrato, mas isso é diferente de fome, que é o que existe nas dietas restritivas em calorias. É mais fácil na vida moderna fazer low carb. Eu acho. Você encontra maior disponibilidade em restaurante. Claro, Você pode porque fazer se você vai contar calorias, você fica naquela situação, vou ter que levar uma balancinha no restaurante para pesar a quantidade. O bicho mais surpresa inventou aquela coisa de pau na mão, né, tamanho da palma fechada. Mesmo assim eu acho mais chato. O algoritmo da low carb é mais simples, é assim, bom, é amido ou é açúcar? Não é nenhum dos dois? Pode. Né? Então é mais simples. Agora, para o diabético, Os legumes que você, só para a gente fechar essa história, os legumes que você autoriza, digamos assim, estão o quê? Couve de Bruxelas, couve-flor, brócolis, abobrinha, pimentão, chuchu. a cenoura entra, não. A cenoura entra, não. Se for crua, ela tem um índice glicêmico ainda menor, mas cozida, assim, dentro do contexto de uma refeição, não tem maior problema. Claro, se for um purê de cenoura, uma quantidade grande, talvez não. A beterraba não, né? Mas a beterraba idem, sabe? Se a pessoa for comer uma ou duas fatias de beterraba, um raladinho de beterraba, o impacto é pequeno. Teria que comer muita beterraba para comer vários balde de beterraba. É que beterraba não é normalmente tão gostoso. Batata, por exemplo, é mais saboroso e tem o dobro do carboidrato da beterraba e a gente come mais. Ah, é? A batata é mais perigosa que a beterraba, né? Mais, porque a batata tem por grama o dobro de carboidrato que a beterraba, e a beterraba a gente come porque ela está enfeitando a salada, mas a batata a gente come porque é gostoso. Então eu gosto muito de beterraba, mas eu acho que a batata está mais presente, né? Ah, sim. Dificilmente a gente vai comer duas beterrabas inteiras, né? Normalmente não acontece. Mas a gente come batatas. E aí eu estava lhe dizendo assim, o diabético... Agora vamos entrar na diabetes. No diabetes ou na diabetes? As duas prosódias são divertidas. Então ótimo. Aprendemos mais ela. Então, no diabetes ou na diabetes, qual é o problema do diabetes? É uma intolerância à glicose, tá certo? O indivíduo não metaboliza a glicose direito, tem níveis elevados de glicose no sangue. Nada mais evidente que a gente restringe a glicose na dieta. O que é glicose na dieta? É açúcar e amido, ou seja, justamente aquilo que a gente tira na low carb. Então, todo diabético deveria, por definição, fazer low carb para ter uma vida melhor. Ou pelo menos todo diabético deveria ter o direito de ser informado que essa possibilidade existe, porque ela é comprovadamente a estratégia nutricional mais eficaz na diabetes. E hoje quem diz isso não é só o presidente da Associação Brasileira Low Carb, mas é a Associação Americana do Diabetes, que em 2019, pela primeira vez, colocou nas suas diretrizes que low carb é a estratégia que tem os melhores efeitos no controle da glicose do diabético e é a estratégia mais estudada do ponto de vista nutricional no diabetes. Então isso foi uma revolução, assim, essa admissão da ADA, da Associação Americana do Diabetes. Diabetes é uma doença complicada porque ela é silenciosa, né? Porque o diabético tem que se comprometer com a sua doença, diferente de outras doenças mesmo, né? E o diabetes tem o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, que infelizmente é mais comum também na infância, e o pâncreas é atacado pelo próprio organismo, e essas crianças ou adultos com diabetes tipo 1 têm que sempre usar insulina. Mas no diabetes tipo 2 é uma doença de estilo de vida. Ela é uma doença 100% prevenível e que com low carb muitas vezes pode ser revertida quando já instalada. Revertida. Existe um estudo que foi publicado no ano passado que mostrou que com uma dieta cetogênica, 60% dos pacientes diabéticos tipo 2 em um ano já não preenchem mais os critérios para diabetes. Nossa, então é forte. Então não é que todo diabético tenha que fazer low carb, mas todo diabético tem o direito de saber que existe essa possibilidade. Essa questão da informação, Legal, muito da informação na moeda, né? Eu acho que
A informação é uma moeda, né? Eu acho um commodity, assim, verdadeiramente. No caso do diabético é decisivo, né? Absolutamente. Porque eu já vi muitos diabéticos falar, não vou comer doce e tal, e comer, sei lá, 2 mangas, por exemplo, na minha frente, assim, eu estava vendo aqui uma vontade louca de me meter, mas sem ser médico, eu só com a experiência de, ao longo desses 40 anos de jornalismo, entrevistar durante licenciatura, por exemplo, por mais de 20 anos, um médico por dia. Então você acaba aprendendo um monte de coisa, né? E você fica com vontade de dizer para a pessoa, né? Você não está comendo essa torta, mas você está comendo manga demais e tal. Isso que você falou é equivalente. muito importante. Então, uma das estratégias que a gente faz com os pacientes diabéticos tipo 2, inclusive com os não diabéticos, mas que querem entender melhor, eu sugiro que eles comprem e usem um monitor contínuo de glicose, que hoje em dia se compra nas farmácias, uma coisa que é aplicada atrás do braço e que fica medindo a glicose do indivíduo cada 1 minuto e pode ser lido com o smartphone. Peraí, mas sem picar o dedinho. Sem picar o dedinho. Eu não sou diabético não, e nem mais mas é muito interessante, porque aí a pessoa coloca aquilo que tem controle. e ela descobre que uma banana ou uma manga eleva tanto a sua glicose como a fatia de bolo, que o arroz integral eleva tanto a sua glicose como o açúcar, tá certo? Então, todo carboidrato é digerido em glicose. E o pâncreas, ele é agnóstico da origem dessa glicose. O efeito metabólico é exatamente o mesmo. O câncer agnóstico foi muito bom. Então, nada melhor do que, em vez da gente dizer, a gente mostrar para o paciente. Coloque esse aparelhinho, meça como o carboidrato e veja o que acontece. O molho pronto de salada. É uma cilada. Tem açúcar. Tem grande quantidade de açúcar. Ketchup, né? Ketchup tem grande quantidade de açúcar. E aí nem adianta ser o light, ser o... Então depende. Como você disse, a leitura do rótulo ela é importante, mas a leitura do rótulo requer conhecimento. Muitas vezes o fabricante vai utilizar nomes que são nomes pouco conhecidos do público. Então, como você... eu vou dar um exemplo. Existem iogurtes que frequentemente aparecem com o mesmo pote, o mesmo aspecto estético do iogurte natural integral, aquele que não tem açúcar, né? Sim. Mas se você experimentar, ele é adocicado. Bom, o iogurte natural integral, ele tem que ser azedo no seu paladar. Se ele for adocicado, ele foi adoçado com alguma coisa. E aí aparece ali, sem adição de açúcar. E aí tem uma letra bem pequenininha, exceto aquele contido nos ingredientes, que nós, depois dos 45, 50 anos, não conseguimos ler. E naquela letra está, por exemplo, suco concentrado de maçã. Suco concentrado de maçã é um nome para açúcar, tá certo? Está dito que é concentrado, não está dito o quão concentrado. Como você disse, a leitura do rótulo é importante, mas a leitura do rótulo requer conhecimento. Muitas vezes o fabricante vai utilizar nomes que são nomes pouco conhecidos do público. Então, como você... eu vou lhe dar um exemplo. Existem iogurtes que frequentemente é iogurte natural integral, aquele que não tem açúcar, né? Sim. Mas se você experimentar, ele é adocicado. Bom, o iogurte natural integral, ele tem que ser azedo no seu paladar. Se ele for adocicado, ele foi adoçado com alguma coisa. E aí aparece ali, sem adição de açúcar. E aí tem uma letra bem pequenininha, exceto aquele contido nos ingredientes. E os ingredientes estão numa letra ainda menor, que nós, depois dos 45, 50 anos, não conseguimos ler. E naquela letra está, por exemplo, suco concentrado de maçã. Suco concentrado de maçã é um nome para açúcar, tá certo? Está dito que é concentrado, não está dito o quão concentrado. Ele pode ser tão concentrado a ponto de ser um xarope que é 80% açúcar. O milho da maçã e não da cana, mas é açúcar. Então, se usa esses truques de rotulagem, eles não são ilegais. A legislação permite, porque a legislação é cheia de furos. A minha nítida impressão é que essa legislação foi feita para ter furos de propósito, para facilitar esses rótulos enganosos. Né? Nós temos, por exemplo, produtos que são diet, mas são riquíssimos em carboidrato, porque diet é sem açúcar, mas não é sem amido. Então, aquele pudim de morango que você mistura com leite, aquece, faz, que está escrito diet, sem açúcar, mas ele é um pudim de maisena, na realidade. Ele é amido de milho. Como é que ele é diet? Porque diet diz respeito só ao açúcar e não ao amido. Tá? Então,
Então, a Associação Brasileira Low Carb tem um programa que está engatinhando ainda de certificação. Nós pretendemos começar a certificar produtos que são efetivamente low carb, que são seguros. Tem muito que aprender, viu, gente? Mas também para aquele indivíduo que não é diabético, mas que quer seguir esse estilo de vida porque se sente melhor. Gosta de ler os rótulos. A gente tem que fazer um curso de rótulos. Levar a lupa para o supermercado. Os adoçantes. Vai enxergar direito. É uma base de carvão, outra base de não sei do que. Então, assim, existem necessariamente saudáveis, só porque são adoçantes. Existem adoçantes melhores, existem adoçantes piores. Quem são os melhor? Para aquele indivíduo que busca um adoçante de origem natural, temos a stevia, que está bem disponível. Existe um adoçante. A stevia ela tem um amargo no final que desagrada algumas pessoas. Desagrada muito. Existe o xilitol e o eritritol, que são adoçantes também de origem natural, mas que não tem esse gosto. Eles realmente enganam uma pessoa que comer aquilo ali e não souber que não é açúcar, não vai conseguir adivinhar. Só que são adoçantes mais caros. Os adoçantes artificiais de alta potência tem muito debate, muita discussão. Eu acho que a ciência não está bem estabelecida nesse sentido. Então, eu, por exemplo, não vejo maior problema com o consumo de sucralose ou ciclamato sacarina em pequenas quantidades. Se a pessoa quiser adoçar, por exemplo, o seu iogurte ou alguma coisa assim. Mas tem pessoas que preferem não correr o risco de consumir os adoçantes artificiais. Se tirar, por exemplo, do cafezinho, que é o que as pessoas mais consomem, é porque ninguém toma assim 5 iogurtes por dia. Nós podemos tomar 5 cafezinhos. Então, se passar para o café sem nada, é muito melhor. Já te ajuda. E o café sem nada, vamos combinar, é mais saboroso. Depois que você se acostuma. No entanto, eu ainda acho que o adoçante é melhor que o açúcar. Então, tóxico por tóxico, eu prefiro, especialmente se o paciente for um diabético, porque o adoçante pode não ser a coisa mais saudável. Melhor seria um cafezinho sem nada, mas o adoçante não vai elevar a glicemia do diabético. Mas existe uma pegadinha no dos adoçantes que eu acho que vale a pena falar aí para o nosso telespectador. Tá? São os chamados adoçantes culinários ou de forno fogão. São aqueles que vêm, muita gente usa. Vem em potes, um pote grande com pó dentro que se serve de colher. Aquilo ali é um desses adoçantes de alta potência. Poderia ser stevia, poderia ser sucralose, esses outros que eu citei, mas está presente ali 1% do adoçante e 99% de outra palavrinha que a maioria das pessoas não conhece, maltodextrina. Maltodextrina é uma palavra bonita para amido, que é a mesma coisa que glicose. Então você está colocando aquilo achando que está usando uma coisa que não vai elevar a glicose, mas aquilo eleva tanto quanto a glicose pura, porque é 99% pura glicose. E a legislação permite, porque está escrito diet, 0 açúcar. Sim, a rigor não tem açúcar. Maltodextrina é um polímero de glicose, é um tipo de amido, não é açúcar, mas... Então nada de comprar coisa com maltodextrina. Então tem muita pegadinha. A vida é feita de pegadinhas, a alimentação mais ainda. Isso que a gente defende um conceito chamado comida de verdade. O que é comida de verdade? Comida de verdade é alimentos minimamente processados, plantas e bichos. Então, se você comer comida do açougue e do hortifruti da feira, ali você consegue montar uma alimentação saudável. Se você precisar que ela seja low carb ou cetogênica, você vai evitar, digamos, a batata, a banana, a manga, e a batata doce. A batata doce, ela tem amido também. Ela tem um índice glicêmico um pouco mais baixo que o da batata inglesa, mas ela tem bastante amido. Numa cetogênica, por exemplo, ela não entraria, né? Numa low carb moderada ela entraria. Mas a comida de verdade, ela tem uma grande vantagem, ela é honesta, ela não tem rótulos que me enganem. Né? Então, quando a gente come uma banana, o gosto doce dela não nos deixa esquecer que ela tem açúcar. Né? E quando a gente come um peixe, um camarão, a gente sabe que aquilo ali não tem açúcar e amido. Agora, quando a gente pega um adoçante culinário, se eu não souber o que é maltodextrina, eu posso ser pego pela pegadinha. Pois é, a glicose. Quando você defende... Viram só, pessoal, quanta pegadinha que tem por aí, ó, na indústria, nos mercados. Olha, vamos abrir o olho aí, ainda mais se você é diabético. Vamos correr de comprar essas coisas aí que tem o maltodextrina. Vamos ficar de olho aí nos rótulos, porque esse maltodextrina sobe a glicose.
Então, ó, de olho nos rótulos, vamos levar o óculos para o mercado, a lupinha e vamos ficar, ó, de olho. Então, pessoal, um grande beijo aí no seu coração, até o próximo vídeo. Bye!